Olá a todos, é com muita alegria no coração que nós damos início ao nosso curso de Homeopatia Clássica Riemanniana. Esse é o primeiro módulo, a videoaula do primeiro módulo. O objetivo geral é que, ao final desses 10 módulos, é um mensal, você seja capaz de praticar a Homeopatia Clássica Riemanniana. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa apresentação no Encontro Mineiro de Homeopatia, que ocorreu no dia 3 de agosto, 3 e 4, em Belo Horizonte. Aqui o Aldo está apresentando o seu trabalho, né, tendo como tela de fundo o nosso centro, e o Hahnemann, o Jahr, Bonnerhausen, o Allen, Hughes e o Hering. O que é a homeopatia clássica hahnemanniana? Existem alguns centros de homeopatia clássica, né, aqui no Brasil, e também tem o Centro Internacional do Vitucas. Existem algumas definições, mas como nós definimos, a homeopatia clássica hahnemanniana é baseada na observação fenomenológica dos fatos sem sobreposições conceituais especulativas, fundamento do organon e nos princípios de aplicação de Jahr e Bonnerhausen. Esse é o nosso centro, www.centro hchwib.com. Lá você encontra todos os recursos, os livros, as aulas, os vídeos, etc. Aqui é o nosso conteúdo programático, o calendário dos módulos, dos encontros Zoom. Então, o primeiro encontro Zoom vai se dar no sábado, dia 24 de agosto. Esse vídeo está sendo gravado no dia 16 de agosto. E todo o material do primeiro módulo já está disponível no site para que você possa se preparar para o Encontro Zoom. O Encontro Zoom tem acesso ao encontro aos médicos, os veterinários odontólogos que estão pré-inscritos no curso. Os demais têm acesso ao material livremente no site, inclusive esse vídeo aula, mas o Encontro Zoom o acesso é limitado aos estão inscritos. Isso daqui é o conteúdo dos 10 módulos. Você tem isso no plano de curso. Eu sugiro que vocês façam o download do plano de curso lá no site e estudem. Em que consiste cada módulo? Você tem uma apresentação em PowerPoint, tem um documento em Word, tem um vídeo aula, que é essa daqui. Você tem o encontro Zoom para os inscritos no curso. Você tem o site, a bibliografia geral que está disponível para download gratuito no site, todos os livros, aqui são os 4 compêndios. Compêndio é uma sinopse, né, para ser estudado em salas de aula, no encontro, nos cursos de formação, etc. E é uma interação por e-mail. Então, cada módulo, você tem todos esses recursos. Cada um dos 10 módulos, você tem esses arquivos. A apresentação em PowerPoint contém o desenvolvimento desta videoaula. Essa videoaula tem 22 slides, demonstrando qual é o conteúdo do primeiro módulo, mas o conteúdo em si, tanto com os textos selecionados em Word como a apresentação em PowerPoint, é bem mais amplo. Acho que o PowerPoint tem mais de 100 slides. É para você usar como referência, como consulta. Que você tem uma ideia do que é o que vai ser abordado no primeiro módulo, que corresponde a esse conteúdo. Os demais módulos têm o seu conteúdo específico, tanto sempre tem um caso para você estudar, tem um parágrafo do organon, ou da filosofia, ou da aplicação, a matéria médica e repertório. São esses 4 assuntos que vão compor todos os módulos. É, o segundo, o primeiro
ponto foi a definição do que é a homeopatia clássica hahnemanniana. Aqui nós damos a ideia da linha do tempo do método homeopático, que foi desenvolvido mais ou menos em 4 ondas. Na primeira onda, você tem a homeopatia clássica hahnemanniana. Cada uma dessas ondas, você tem uma matéria médica que corresponde ao repertório. No vídeo de chamada para o curso, eu desenvolvi mais esses aspectos, né? A segunda onda corresponde à escola americana, principalmente com o Harry. O Harry teve uma influência muito grande do Yao. Depois o James Tyler Kent e o Boger, foram dois luminares da homeopatia hahnemanniana. Depois, na matéria médica, você tem o Adolf Lippe e o Guernsey. Então, a terceira onda corresponde à influência argentina, né? O Pasquale foi estudar nos Estados Unidos, depois trouxe uma homeopatia compreensiva, que já vai um pouco mais além da abordagem clássica hahnemanniana, baseada na fenomenologia dos sintomas. Aqui o Pasquale introduz, um pouco por influência do Kent, a ideia da compreensão do enfermo, não apenas dos sintomas da enfermidade, dos miasmas, etc. A quarta onda são modelos referenciais que vão além dos sintomas, é o que corresponde à abordagem do sistema. Iniciou mais ou menos na década de 90, 1993, com Schouten, depois o Sankra, Rain Rosenthal e o Márcio Mangialavoni. Então, nesse vídeo aula, nós chamamos a atenção para o conteúdo do módulo 1. O desenvolvimento do assunto você encontra no texto e na apresentação. E os que vão participar do encontro Zoom, dá uma olhadinha no material para que a gente possa ter um encontro, uma interação mais dinâmica e produtiva. Na Inglaterra, você tem a influência de Kent, com Margaret Tallis, John Vai e o Clark, e o Burnett, que tem uma influência dos remédios universais e do órgão do Radmacher. Então, aqui mais ou menos, não há uma oposição entre o Kent e o Burger. São duas abordagens, duas visões. Um usa o repertório do Kent, o outro usa o repertório do Burger, Bonenhausen, que é baseado nas obras de Bonenhausen. Há são duas maneiras de abordagem. Na Inglaterra, você tem o Margaret Tyler, kentiana, e o Burnett, que mais ou menos tem um approach do cinismo patológico, enquanto o Kant procura o cinismo geral. Não que o Kant despreze o cinismo patológico e o Burnett despreze o cinismo geral, mas são abordagens que se complementam. O terceiro ponto são as condições para o ser homeopata, que está bem descrita no parágrafo 1 ao parágrafo 4 do organol. Aqui você tem qual é a nossa missão, que é o objetivo de ser homeopata é trazer para a saúde as pessoas doentes que nos procuram. Essa é a nossa missão, não é construir teorias e fazer debates, é prático, é trazer para a saúde. O termo que o Ramos usou na primeira edição, que a missão seria objetivos do Brasil, enquanto nas demais edições ele usou a palavra beruf, tarefa. Então, pode dizer o que a gente tem que fazer, qual é o nosso trabalho. Aqui você, no parágrafo 3, ele diz que o médico tem que conhecer a doença, conhecimento da doença, o conhecimento da força dos medicamentos, a escolha da maneira de aplicar a força dos medicamentos para produzir uma reação vital autocurativa, é assim que
que se procede à cura homeopática. A cura homeopática se dá não por ação direta do medicamento, como os remédios, né, utilizados na medicina tradicional. O anti-inflamatório age por ação direta no organismo físico, material, fisiológico. A homeopatia é um estímulo que se dá, uma informação que se dá ao complexo, à dinâmica vital no organismo. Então, quem realmente promove o restabelecimento do equilíbrio é a reação vital do organismo. Por isso chama-se a força do medicamento. O medicamento tem esta capacidade de mobilizar a reatividade autocurativa do organismo. Então, por essa razão, a energia vital ela reage a um espectro de similitude. Não é apenas um único medicamento capaz de promover a reação vital. Mais de um medicamento seria capaz de produzir, mas existe aquele medicamento que é o mais adequado, que tem mais força. Então, o outro aspecto, né? Uma vez conhecido a doença, conhecida a força dos medicamentos, saber aplicar, reconhecer os obstáculos da cura e depois de prescrever, saber observar, isso nos torna um verdadeiro artista da cura. Eu coloquei aqui os termos em alemão originais para você ter uma ideia quais foram os termos que o Hahnemann utilizou. Então, isso aqui é todo o nosso trabalho. Todos os cursos de homeopatia, de todas as abordagens, eles vão lidar com esses aspectos. O que varia é a abordagem, é a metodologia, mas o fundamento da prática é exatamente o mesmo. Conhecer a doença, conhecer a força dos medicamentos, a metodologia da aplicação, reconhecer os obstáculos da cura e saber o que fazer quando prescrever. Aí nos tornamos verdadeiros artistas da arte de curar. Aqui é a compreensão homeopática da doença, está no parágrafo 5, no parágrafo 72 e 73, em que o Hahnemann faz a distinção de doenças agudas e doenças crônicas. As doenças crônicas têm como base o miasma, aqui você tem a evolução natural da psora, é o tema do módulo 2. E o Kent e o Pasqueiro, eles introduzem a ideia da pessoa, a dimensão da pessoa. Então, você tem, como diz o Mangelavore, os fenômenos, que é a homeopatia fenomenológica, a homeopatia clássica hahnemanniana, e a compreensão de um processo subjacente que implica na compreensão da pessoa. Quem é essa pessoa que está doente? O nosso quarto tópico do módulo 1 é o estudo de casos. Você veja no texto em Word, você tem descrição de 4 casos do Hahnemann e como ele raciocinava. Os 2 primeiros casos na fase apsórica, quer dizer, antes da teoria da psora, e os 2 outros casos mostram como é a prática do Hahnemann, como foi a prática do Hahnemann depois da teoria da psora. Para servir de treinamento, nós colocamos aqui um caso que está no livro de prática do Arjen, esse moço aqui. Olha, ele está aqui ensinando numa comunidade lá na África, e o repertório está aqui também de uma forma impressa, não só informatizado, né? Aqui você é apresentado a ideia do arranjo, né? O que é o arranjo? É
a ordem das rubricas que você seleciona para repertorizar. Então, aqui você tem que estudar. Durante o encontro Zoom, nós podemos fazer uma conversa, um diálogo, uma interação sobre isso. Mas o texto e o falar sobre o texto está aqui nos arquivos que estão disponíveis no site. Nosso segundo tópico é exatamente a toma do caso. Aqui você tem que estudar claramente o parágrafo 83, 82 aos 103, onde você tem as diretrizes para a toma do caso. E o mais importante, depois que toma o caso, você tem que construir o quadro da doença. Isso é o parágrafo 104. O parágrafo 104 é importante porque você vai colocar, depois que o paciente fala, refaz o relato dos sintomas, tudo junto misturado, se organiza a totalidade dos sintomas. Dessa totalidade dos sintomas, você vai selecionar aquilo que são os sintomas comuns e o que são os sintomas característicos. Esses sintomas característicos é o que vai guiar para a seleção do medicamento mais adequado. Então, esse é um tópico extremamente importante para você estudar, compreender e aplicar no texto que está disponível no site, que corresponde aos dois textos do módulo 1. E de todos os demais módulos, que é o PowerPoint, a seleção dos textos em Word, esse vídeo aula para orientar você no estudo, mas cabe a você refletir sobre cada um deles. Então, o parágrafo 104 é o que, principalmente nas doenças crônicas, vai orientar as prescrições posteriores. Quando você prescreve, né, nos retornos do paciente, você vai ver quais são os sintomas que melhoraram, quais são os que pioraram. E, principalmente, a direção que os sintomas tomam na evolução do caso. Aqui é uma maneira de arranjar os sintomas do Neuhausen, aqui uma repetição do slide anterior do que é a doença. Quer dizer, os sintomas configuram o quadro da doença. É uma doença aguda, é uma doença crônica. Qual é a atividade miasmática? E quem é essa pessoa? Então, você tem, como tem naquele livro do Bullet, né? O médico, a doença, o paciente e a doença. Então, essas são essas três dimensões que formam o campo terapêutico. Esse texto do Manjaravori, que está lá na seleção dos textos do texto em Word, ficou uma entrevista como Manjaravori chama a atenção da compreensão dos sintomas e da compreensão do processo. Então, esse é um texto seminal. Não adianta só mostrar e você achar bom, ou gostar ou não gostar. É preciso que você compreenda essas duas dimensões. A dimensão dos sintomas, a configuração da doença e a compreensão dos doentes. Então, esse é o sentido dessa videoaula, né? Essa é a parte mais delicada, porque aqui você tem... Aqui é um exemplo de um caso, né? Que você já viu, já foi apresentado aquele caso do assistido de repetição.
depois do caso, você montou o quadro da doença, os sintomas que correspondem. Quais desses sintomas você vai levar para fazer o arranjo? Você tem que transformar os sintomas do paciente em linguagem repertorial. Você tem as rubricas, você tem os sintomas do paciente na linguagem do paciente, você transforma a linguagem repertorial encontrando as rubricas. Agora, a parte mais delicada é quais são as rubricas que eu vou considerar para ordenar. Não pode repertorizar tudo junto nisso, até pode, mas a repertorização que vai te indicar com mais facilidade, com mais frequência, o remédio mais adequado, como explicita o IA, né? IA fala encontrar o remédio mais adequado. Por que não fala o simílimo? Porque o Hahnemann utilizou essa expressão, o remédio mais adequado, o que mais se ajusta, fit, suitable. Porque esse remédio mais adequado é o que vai ter mais força do que os demais, que têm uma similitude comum e uma similitude parcial, para promover a reação curativa, autocurativa do, do dinamismo, da força vital, da energia vital, da vitalidade do paciente. É a vitalidade do paciente que cura, não é o remédio. O remédio promove esta reação. Essa foi a segunda descrição do Hahnemann, está no parágrafo. É fácil da quinta e da sexta edição do Organon. O medicamento promove uma reação curativa. Então, aqui são os tipos de arranjo, né? O arranjo do Iado, Bonnehouse, Kent, que é maneiras de ordenar as rubricas. Fica esta observação e vocês vão nos modos posteriores. Tá? Então, repertorizar é isso, os 7 aspectos. Você tem a toma do caso, o quadro da doença, seleciona o arranjo, que é a coisa mais importante, você repertoriza. Mas dentro do arranjo tem um outro aspecto também que poucos enfatizam, que é a análise crítica das rubricas do arranjo. Então, mesmo que você faça um arranjo criterioso, ordene as rubricas, utilizando um critério, pode ser o do Yaro, do Bonnerhaus, ou do Kent, é preciso você ter ideia de que tipo de rubrica você está colocando. Se é uma rubrica heterogênea, se é uma rubrica homogênea. Cuidado com as rubricas do Belavardin. Compreender quais são as rubricas da patologia e o grau de especificidade da rubrica. Tudo isso aqui são tópicos. Nós estamos apresentando aqui o índice, o resumo estruturado, os temas que serão desenvolvidos, não só para que vocês compreendam, mas que vocês apliquem. Então, esta videoaula, este PowerPoint da videoaula, que só tem 22 slides, vocês podem até imprimir. Imprime no formato 6 por página. Então, são 4 folhas só, 4 páginas de impressora, utilizando a impressão de 4 slides por página, porque aqui você tem todo o roteiro do desenvolvimento do curso. O curso está estruturado, está organizado, está integrado. O conhecimento vem em consequência do anterior e prepara para o posterior. Isso forma a mandala de uma aplicação criteriosa da homeopatia hahnemanniana. Isso é uma base para que você possa escutar outras abordagens e possa comparar. Mas o parâmetro, o juiz final é o resultado da sua prática. Os resultados da prática dos mestres, eles nos inspiram a trabalhar, mas eles não vão fazer o trabalho. Você não aprende a nadar vendo os outros nadar, tem que entrar na água. Outro aspecto, que é também talvez não é mais delicado do que o outro, mais sutil do que o outro.
Depende do outro. Se as etapas anteriores não forem feitas adequadamente, você não vai encontrar o medicamento mais adequado. Não vai encontrar o medicamento que tem mais força de promover a mudança da energia vital, a força autocurativa. Agora, Valdir, o que separa o homem dos meninos, você prescrever homeopatia e ter algum resultado, não é tão difícil. O que vai demonstrar que você realmente compreendeu a homeopatia é como prosseguir o tratamento. É quando se prescreve, você observa o que acontece. Daquilo que você observa o que acontece, você tira conclusões. E das suas conclusões, você é, é, seleciona o próximo, a maneira de prescrever. A continuidade depende desses três passos, sempre. Prescreveu, aí, o que aconteceu? Que conclusões eu tiro do que aconteceu? A partir daí, que conduta eu devo ter? Então, tem uma ideia que o Aldo chama de a ideia romântica do pasqueiro, do similum para toda a vida, mas existe essa Yaga, Burnett, Kent, mesmo Hahnemann, você vê aqui na cura das doenças crônicas, e o tratamento é feito por uma sequência de antipsóticos. No tratamento, o que a gente chama de prescrição sequencial. Num caso agudo, se você tem, por exemplo, no início da pneumonia, precisa de um determinado remédio, pode precisar de um remédio acônito ou até um fosfórico, mas eles logo param de promover a reação e, dependendo do estágio da doença aguda, você necessita de outro remédio. Esses temas estão desenvolvidos nos textos dos modos, mas também nos compêndios, os 4 compêndios que já estão publicados, vocês podem fazer o download gratuitamente do site, ou aqueles que preferem o livro impresso, vocês podem adquirir no Clube de Autores. Então, veja qual é o propósito desta videoaula. Não é ensinar como fazer a precisão sequencial, nem como fazer a observação e as segunda prescrição e as demais. É chamar a atenção para a temática da prática hahnemanniana que o Aldo colocou aqui em 12 tópicos. O nono, aí já parte para o estudo, né? O, o- as dicas, as regras e os princípios estão descritos no organol. Duas qualidades do médico é importante. Primeiro, saber observar. É por isso que em 1825, está lá no aforismo 6, no parágrafo 6 do organol, o observador isento de preconceito. O Hahnemann desenvolveu este tema em 1825, nesse texto, O Observador Médico. Você tem também é, o texto formatado para estudo lá nos textos selecionados. Então, aqui você tem o trabalho do médico, a edição do Organon, quem lê inglês, você pode usar essa edição aqui do Dudgeon e do Beric, que tem a quinta e a sexta edição comparada. Quem é professor, eu sugiro essa edição da Brenda, porque ela tem uma edição bem editada para dar uma aula, para comentar com os alunos. Quem só consegue ler em português, eu sugiro essa tradução, essa edição do Grupo de Estudos São Paulo Benoami, você encontra facilmente na internet para download gratuito. Eu não vou colocar esse texto no site, porque, como é edição do Grupo São Paulo, eu teria que ter autorização deles, então estou dando aqui a indicação. Vocês podem fazer o download. Aí nós temos aqui o outro tópico, 10, que é o da matéria médica. Matéria médica para conhecer a força dos medicamentos.
Existe a coisa mais importante no estudo da matéria médica, e neste curso que nós terminamos de matéria médica, foi durante 8 meses, é que a matéria médica ela se desenvolveu. As matérias médicas, nós agrupamos 10 grupos de matérias médicas. O primeiro grupo que corresponde às patogenesias, depois o segundo grupo é das matérias médicas de verificações clínicas, depois as matérias médicas compiladas, os keynotes, as matérias médicas de narrativa, a matéria médica repertorial. Então, a força dos medicamentos, você vai encontrar, vai estudar a partir de um estudo ordenado, organizado, sequencial. Para quem está começando, uma boa sugestão seria começar, por exemplo, do Wisnowski, depois para as matérias médicas dos keynotes e as matérias médicas de narrativa. Quando você tiver uma ideia bem geral, básica do medicamento, da força do medicamento, aí você vai aprofundando. A matéria médica é para toda a vida. Pode ser compreendida, mas não memorizada. Mas se você usa as matérias médicas também tudo junto, misturado, sem compreender como elas surgiram, qual é a relação de uma com as outras, você não vai ter uma visão correta de como aquele autor da matéria médica expôs os sintomas. É extremamente importante ler o prefácio das matérias médicas e compreender também as classes dos medicamentos. Você tem os medicamentos do Radmacher, você tem os bioquímicos, você tem os remédios agudos, você tem os remédios de estados crônicos, você tem os nosóidios. Então, essa, dependendo do estágio da sua prescrição sequencial, você pode ser necessário questionar qual é a classe de medicamento que eu estou prescrevendo. Então, esse é um assunto importante. Mais uma vez, eu repito, a importância dessa videoaula introdutória é apresentar todo o panorama da temática e da prática, e nós vamos desenvolvendo. O compêndio 3 sobre a matéria médica, o tomo 3, né? O compêndio, o tomo 3 são 8 tomos, né? Tem 4 publicados. O compêndio 3 desenvolve todos esses aspectos que nós mostramos agora. O 11 é o kit repertório. Quais são os repertórios que nós devemos ter? Então, olha, a maioria de vocês usam o repertório do Aldo e o repertório do Ariovaldo, mas é importante perceber como esses repertórios tiveram a sua inspiração e suas fontes no repertório do Kent, no repertório do Boger, a importância do repertório do Bartel, porque, como eu falei naquela segunda onda da homeopatia americana, o Kent e o Boger eram as duas referências, são duas abordagens. Para os veterinários, tem um grande grupo, quase 10 da veterinária que estão inscritos no curso. Nós sugerimos o livro do Boger, e foi a partir desse repertório do Boger que o Pitcairn construiu esse repertório próprio da veterinária, o New World Veterinary Repertoire. É esse repertório do Boger Bonnehouse adaptado para a veterinária, com as rubricas, com a terminologia da fisiologia e da patologia da veterinária. Então, aqui a turma da veterinária deve ter esse repertório. O Bartel, o que aconteceu com o Bartel? Então, você vê que esses repertórios, eles foram os mais utilizados, né? Até 1973, quando surgiu a primeira edição do Bartel, quando ele fez uma compilação do 16 fontes diferentes. E foi a partir do Bartel que surgiu o Síntese e o The Complete. E a partir daí, esses dois. Então, para uso cotidiano, se você puder ter esse kit, ótimo.
Se não, você tiver o repertório do Ari e o repertório do Aldo, ótimo, ótimo. Se você tiver também o repertório do Berg, excelente. Então, nós vamos mostrar qual é a importância do repertório do Berg. Por que que ele não é um repertório clínico, como alguns afirmam. A base do repertório do Berg, do Oscar Berg, né? Lembra que a matéria, o Berg são dois irmãos. O William Berg escreveu a matéria médica, a primeira edição em 1901, a nona edição em 1927. A partir da terceira edição, o Oscar Berg fez um repertório com a estrutura do Burger Bonenhausen, baseado nas indicações do Berg. Então, vale a pena. Esse repertório da Ana Regina, eu já folhei, mas faz muito tempo até eu não tenho capacidade de avaliar. Caberia vocês, os veterinários, avaliar. Então, esse é o kit repertório. Aqui é só para vocês terem uma ideia da linhagem dos repertórios, como os repertórios, a partir do repertório do Rama, foi se desenvolvendo, o conteúdo do repertório do Kent, o conteúdo do repertório do Bartel, qual é a importância do repertório do Berkeley. Tudo isso está bem detalhado no compêndio, no tomo 4, que é dos repertórios. O tomo 5 só dos sintomas mentais, e o tomo 6 é da clínica. Então, você vê que o curso é para toda a vida. Esse é o primeiro módulo. Nós temos 10 meses, dá tempo a gente ir amadurecendo e principalmente avaliando. Essa nossa abordagem vai ser uma abordagem com foco na aprendizagem, não no ensino. Eu não quero demonstrar, fazer demonstrações que vocês gostem e achem interessantes. Eu quero trazer apresentações de conteúdo para que haja uma transformação na sua mente. O foco vai ser no aprendizado. Não adianta eu saber, ou o outro saber, ou os mestres saber. O que adianta é o que você for capaz de compreender e de aplicar. Então, essa é a didática reversa, né? Tem a matéria médica reversa, tem repertório reverso, repertório reverso, agora tem a didática reversa, que parte a partir de você, do conteúdo, do praticante. Então, reflita sobre isso. Então, aqui é um trabalho que nós vamos desenvolver, é o último tópico dessa videoaula introdutória. Nós estamos preparando são 10 dicas para utilizar os repertórios mais eficientemente. Então, percebam que essas 10 dicas uma revisão daquilo que nós apresentamos até agora. O que é um praticante genuíno? Conhecimento da doença, a força do medicamento, conhecimento do repertório, a toma do caso, a seleção e ordenação das rubricas, os métodos de repertorização, selecionando o medicamento mais adequado, a prescrição e evolução. As 10 dicas estude os fundamentos da homeopatia na sua sequência. Cada uma desses aspectos depende do anterior, sabe? Se eu não conheço a doença, como é que eu vou encontrar o medicamento, né? Se eu não conheço, se eu não tiver a toma do caso, se eu não conhecer bem o repertório, como é que eu vou selecionar, ordenar as rubricas e o método de repertorização se a toma do caso foi deficiente? Então, se a prescrição foi deficiente, como é que eu vou, se a seleção foi isso, como é que eu vou prescrever também com excelência? E se a prescrição não foi adequada, a evolução também não. Então, uma coisa depende da outra. Agora que percebam como essas 10 dicas, na realidade, é essa visão panorâmica do primeiro módulo. Então, façam uma reflexão. O que é que eu aprendi hoje? É sempre importante, depois de uma apresentação, você anotar o que eu aprendi. Lembre-se que o nosso foco é no aprendizado e não no ensino. Anote, escreva o que você foi capaz de aprender, né? Faça anotações, depois reveja.
Então, essa é a visão panorâmica. Seja muito bem-vindo ao curso. Faça uma dedicação. A nossa aspiração é que você tenha paz, seu coração permaneça aberto, você desperte a luz da sua verdadeira natureza, que você seja curado, que você seja uma fonte de cura para todos os seres. Então, meus amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos, iniciando essa jornada. Aos que estão inscritos no curso, nós vamos encontrar no sábado, dia 24 de agosto, às 9 horas pelo Zoom. O link está disponível no e-mail. E todos os arquivos estão no site. Bye, bye!